A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Mais uma manhã que estamos recomeçando em Cristo Jesus. Amados, eu queria dizer para os irmãos aqui, antes de eu explanar alguns versículos da Bíblia, que eu estou postando as minhas mensagens lá no YouTube. E eu peço aos irmãos que veem a minha mensagem, que entrem pelo YouTube para poder ver minhas mensagens. Porque essa última mensagem que eu postei, explicando sobre a vida cristã dentro da íntegra, como nós devemos ser um cristão, o Facebook não postou, não deixou ser postado as minhas mensagens no Facebook. E agora pela manhã eu abri, estava escrito aqui que a minha mensagem não pode ser postada, que é para me verificar não sei o que, porque eu preguei a verdade, eu ensinei a verdade. Mas isso não me assusta, não me deixa triste, porque a gente já sabe que em cada segmento tem os filhos da luz e os filhos das trevas. E os filhos das trevas, quando ele verifica suas mensagens, ele jamais vai querer aceitar suas mensagens. Porque os irmãos sabem como está o mundo vivendo hoje. Então, Satanás vai tentar impedir as mensagens verdadeiras para que o povo continue enganado, para que o povo não se renda a Jesus. Então, com certeza, quem verificou os meus vídeos foi um mensageiro do inimigo. Então, eu peço aos irmãos que entrem no YouTube, que no YouTube, e também, eu estou postando no grupo, o grupo Jesus Cristo. Tem vários grupos aí, mas o grupo Jesus Cristo já aceitou. No grupo Jesus Cristo, só os irmãos por lá Jesus Cristo, os irmãos vão ver a minha mensagem no grupo Jesus Cristo. E eu peço a vocês que compartilhem. Eu não estou pedindo para compartilhar no interesse que eu botei no meu coração de visualizar, de ganhar dinheiro, não. É de ganhar almas, que eu bem sei que a verdade de Deus, ela não dá muita repercussão em termos dessas coisas, não. Mas o meu interesse é atingir as pessoas, os escolhidos do Senhor, o mais rápido possível. Então, se vocês gostarem da mensagem, quiser compartilhar, você que é fiel com alguém da família, com alguém que você está necessitando, pode compartilhar as mensagens. Vai no YouTube, porque o Facebook começou a bloquear, a não deixar postar algumas mensagens. E eu não vou parar de ler, explanar a verdade, de falar a verdade para vocês. A hora que não der mais, o Senhor Jesus vai estar com vocês. Quando as redes sociais não postar mais mensagens da Bíblia na íntegra como ela vocês buscam a Deus, que Ele vai estar com vocês em lugar que você estiver. O Senhor disse: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Isso aqui é um meio de comunicação, isso aí vai ser cortado mesmo. Isso aí mais cedo ou mais tarde vai ser cortado, vai ser impedido. Isso aí vocês podem acreditar. Mas enquanto ainda tem chance da gente enviar algumas mensagens por alguns meios, nós vamos enviar. E que o Senhor Jesus possa entrar nessa causa e abençoar, tá certo? Deus abençoe a todos vocês. Vamos aqui para a palavra. Aqui no livro de Romanos capítulo 12, do versículo 12 em diante. Eu quero deixar essas mensagens aqui para vocês entenderem como nós cristãos devemos andar mediante a palavra. Isso, amados, não significa que nós viramos um santão da noite por dia. Não, nós não cometemos pecados. Nós vamos lapidando todo dia. O cristão, uma pessoa quando aceita Jesus, ela não muda de uma noite por dia. Ela vai largando as coisas aos poucos. Ela vai se lapidando. Eu hoje, graças a Deus, estou bem avançado dentro do Evangelho. Então eu, graças a Deus, eu tenho uma força assim para evitar e fugir de muitas coisas terrenas. Eu já estou preparado espiritualmente para fugir do mal. Quando eu me converti, aos poucos eu era católico. É católico assim, mas eu ia muito na igreja católica quando eu era mais novo. Fiz primeira comunhão, ia todo domingo na igreja católica. Eu até queria ser padre, a minha mãe pegou e falou assim: não, a minha casa não tem padre não. E Deus usou ela, porque não era para mim mesmo não. Aí, amados, eu aceitei Jesus como Salvador, uma moça me levou para Jesus, e eu fui trabalhar numa obra no centro da cidade. E lá estava precisando de pedreira, eu levei o pai dela para trabalhar comigo, levei um monte de gente da igreja e tal. Só que eu era novo, convertido. Aí eu falava umas palavras, um dia o pai dessa moça que eu namorava, que ele era o pai dirigente da igreja, ele que pregava, falou: Jurandir, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Você não pode falar isso mais não, você agora é um cristão, você
Aí eu falei, não pode não, que eu não tinha conhecimento bíblico nenhum. E eu louvo a Deus pela vida daquele homem, que ele era um homem abençoado, um homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus. Ele já partiu para a glória, mas aquele ali eu creio que está com Jesus, porque aquele homem, a caminhada dele, deu para você observava a vida dele com Deus como ele era. Era um grande homem de Deus, era um verdadeiro fiel a Deus. Já partiu para a glória. Então, eu aprendi muito. Então é assim, a vida, quando você aceita Jesus, você vai... Aquele que de uma noite por dia aceita Jesus, já está de terno, gravata e Pai do Senhor, já está no altar. Cuidado, irmão, não é assim não. As pessoas vão... O verdadeiro cristão, ele vai se lapidando ao dia a dia, ele vai mudando ao dia a dia. Então isso é muito importante, essas observações. Vamos aqui para o livro de Romanos, capítulo 12, verso 12 em diante. Que diz assim: alegrai-vos na esperança, serdes paciente alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Amado, eu vou explanando de uma vez. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Alegrai-vos na esperança. A esperança de quê? É para nós alegrar na esperança da salvação, na esperança de que o Senhor está conosco, que Jesus está conosco, que falou, eis que eu estou convosco até a consumação do século. Na esperança de que o anjo do Senhor está acampado ao seu redor, que a Bíblia diz lá no livro de Salmo 34, acho que 34, não sei qual versículo agora que diz assim, eu sei que eu acho que é no 34, diz assim, o anjo do Senhor, Salmo 34, eu sei que é 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Então você tem que ter esperança no coração de que você vai herdar a salvação, esperança de que o Senhor está na luta com você, esperança de que o anjo do Senhor está te guardando, e o Espírito Santo te guia na sua caminhada, vai por esse caminho, não vai por esse, não vai por aquele. Tenha ouvido, tenha sentido, dá lugar ao Espírito, que o Espírito Santo guia nós, tira nós do perigo, nos guia do mal. Mas quando às vezes você bater diante do mal, Deus sabendo que você é inocente, Deus te livra, Deus te dá o livramento. Você tem que ter esperança no coração. Alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai em oração. Alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai na oração. Então a palavra fala para nós perseverar em oração. Quando ele fala perseverar, é para você estar orando constantemente. Orar constante de manhã. Às vezes você está no trabalho, você não pode orar, ficar no trabalho, porque o patrão não vai gostar disso, e ainda mais nós estamos lidando com um povo, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, com ímpio, pessoa ímpia, que nós lidamos praticamente todos os dias. Até mesmo os falsos profetas é considerado ímpio. Nós estamos lidando com pessoas ímpias. Então você tem que ter sabedoria. Ora na mente, repreende. A pessoa falou uma palavra com você, você não revida, não fala nada e repreende no nome de Jesus, fica de boca fechada, vai orando no silêncio, na mente. Você pode orar na mente. Você tem que ter sabedoria. Mas está em constante oração. Às vezes eu estou deitado na minha cama ali, eu estou orando, acordo de madrugada, às vezes eu não levanto, mas eu estou orando de madrugada. Às vezes eu levanto, venho pro joelho, às vezes não, às vezes eu oro de madrugada. Eu oro toda noite, eu estou deitado na minha cama, minha esposa às vezes está vendo alguma coisa, eu estou no calado, ela falando comigo, eu nem dou ouvido, que eu estou orando. Tem que estar orando constantemente. Vamos para o 13. Comunicai com os santos, agora que isso aqui que é muito importante, que eu vou alertar vocês acerca desse versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Então, a Bíblia está mandando nós comunicar com os santos. Amados, hoje, por nós saber que a vinda de Cristo está muito perto, você tem que, principalmente as pessoas hoje que é nova convertida, ou às vezes não tem ainda o Espírito Santo na vida dela, que ela não fez aquela busca do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não significa que você tem que ficar blá 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 blá, blá em língua, não, meu irmão. O Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, você parece que sai até do chão. E olha, e o Espírito Santo fala no seu coração, e tudo que você faz guiado pelo Espírito dá certo. Pode observar. Então, comunicai com o santo na sua necessidade. Hoje você tem que ter cuidado, mas todo cuidado possível. Por que todo cuidado? Na última pregação, o que eu falei? Que a Bíblia diz que é 10% que vai ser salvo. De 1000 tira 100 e de 100 tira 10. Então agora você imagina você ter que descobrir um santo no meio
De 1000, você tem que descobrir um santo. Tem 100 espalhados no meio, e no meio de 100, 10. Então você tem que ter cautela, você tem que conhecer bem a pessoa. Se ela fala o mesmo espírito que está na sua vida, é o espírito que está na vida dela, você vai ter discernimento. É por isso que eu falo que você tem que buscar o discernimento de espírito. Pede a Deus em oração para que o Espírito Santo venha te dar discernimento de espírito. Tem um versículo na Bíblia que a Bíblia fala assim, eu já preguei também nas minhas pregações, vocês vão ver aí, se você entrar aí no link no YouTube, aí você entrar no meu canal, você vai ver que várias pregações minhas eu falo isso. A Bíblia fala que aquele que recebeu um profeta na casa dele, na qualidade de profeta, terá galardão de profeta. Mas o homem de Deus tem que saber se aquele homem tem qualidade de profeta. Mas como você vai saber se ele tem qualidade de profeta? Você tem que ter o Espírito Santo. E você vai ter também que ter andado com ele, tem que ter observado o que ele pratica, o que ele faz com as pessoas. Você tem que ter uma certa informação da vida daquela pessoa. Você tem que saber se ele é um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, as obras dele é parecida com a de Jesus, dos profetas. Ele só faz coisa boa. E ele padece, ele é criticado, caluniado, ele apanha, não revida. Ele é caluniado, ele não revida. As pessoas levantam contra ele, não levanta contra ninguém. Ele perdoa as pessoas, ele ama os inimigos, ele ora para o inimigo. Mas não significa que você ama o inimigo, você tem que estar junto com o inimigo, não. Você pode estar afastado dele, mas está orando para ele e amando a vida dele. E você sabe que o que está nele é um espírito imundo. Mas se ele ficar liberto, ele vira uma pessoa boa. Mas você não pode confiar, porque qualquer hora ele pode puxar o seu tapete. Então você não pode ficar lidando com ele constantemente. Então, a Bíblia diz assim, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Abençoai, 12, né? Então, alegai na esperança, perseverai na oração. Comunicai com o santo na sua necessidade. Então você tem que tomar muito cuidado para você comunicar com o santo na sua necessidade. Porque eu tenho uma experiência muito grande, que eu já comuniquei com pessoas, às vezes achando que era santo, e aquela pessoa me difamou, pintou, acabou comigo. E eu conheci um pastor também, que ele passou por uma situação difícil, e eu entendo ele perfeitamente, e não considero aquilo como um pecado, porque isso aí qualquer pastor, qualquer homem de Deus passaria pela mesma situação que ele passasse. Até eu já passei pela situação, só que eu já passei na rua trabalhando. Mas ele deu um vacilo, que ele foi fazer uma caminhada com a pessoa, e não deveria fazer, e não deveria ter feito. Certo? Ele não deveria, você tem que ter sabedoria nisso. Aí ele foi comentar com os seus companheiros de igreja, os presbíteros, os diáconos, eles pegaram e caluniaram o pobre do homem. Então eu acho que isso aí tem que ter, como cristão, eu acho que dentro do templo, o pastor tem que saber ungir um obreiro, um presbítero. Ele não pode ficar ungindo qualquer comedor de angu, não, hein? Um pastor de fiel, ele observa a característica do homem que ele vai ungir. O falso profeta não, ele unge o sabichão, o espertalhão. Agora o homem de Deus, não, ele vai escolher. Então ele ungiu pessoas erradas para estar do lado dele. Então você não pode ungir qualquer um. Só porque ele fala bem, não. Vê se ele tem o Espírito Santo, vê se a obra dele é boa, vê se tem característica da Bíblia. Então, fizeram vergonha àquele pastor. Falaram mal do pastor, falaram um montão de coisa e não era para ser assim. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então você tem que vigiar para você comunicar com quem você vai comunicar. Então, vamos aqui para o comunicar com o santo na sua necessidade. Seguir a hospitalidade. Seguir a hospitalidade. Hoje, vamos falar de hospitalidade. Quando eu morava na roça, no interior, lá no interior mesmo, de Vila do Espírito Santo, passava lá antigamente uns homens com uns jipe. Não sei quem conhece o carro chamado Jeep, lotado de lençol, coxa, toalha de mesa, vendendo naquelas roças lá. Chegava na nossa casa lá de noite, meu pai dava dormida, comida, minha mãe ia pro terreiro, meu pai ia pro terreiro, pegava frango, minha mãe matava. Às vezes não queria dormir, não dormia dentro de casa não, vou dormir lá no Jeep, em cima das coxas. Aí dormia lá, no Jeep. Dormia, mas eu dava almoço, dava hospitalidade. Hoje você não pode mais fazer isso. Ser muito hospitaleiro. Porque nós estamos no fim dos tempos e você não sabe quem você vai dar hospitalidade. Você pode até ajudar financeiramente com a cesta básica, às vezes comprar alguma coisa, ajudar com remédio, alguma coisa. Você pode até ajudar. Mas agora, botar dentro de casa, eu aconselho nos dias de hoje. Não faça isso. Toma cuidado com isso. Não bota ninguém dentro da sua casa.
Hospitalidade não significa que você tem que pôr alguém dormindo na sua casa que você não conhece, não. Não pode fazer isso, não. Estou aconselhando mediante a Bíblia. Porque hoje nós estamos nos últimos dias e multiplicou muita iniquidade, multiplicou muita a maldade. Então tá difícil. Então você tem que ter sabedoria. Toma cuidado com isso. Certo? Hospitalidade. Então era hospitalidade. Vamos aqui para o 14. Abençoai o que vos persegue. Abençoai e não amaldiçoai. O que a Bíblia está falando? Abençoar o que nos persegue. Abençoar e não amaldiçoar. Então, eu não tinha muita sabedoria. Eu nunca amaldiçoei ninguém, graças a Deus. Mas às vezes a gente fica irado, fica nervoso, fala alguma palavra que não é para falar. Nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia manda abençoar o que nos persegue. Olha só o que a palavra fala. Então a palavra aqui fala claro, agora você tem que saber de que maneira você vai abençoar. Senhor, liberta ele, em nome do Senhor Jesus, repreende esse espírito imundo, Senhor. Abençoa ele com arrependimento. Abençoa ele, Senhor, com a salvação, em nome do Senhor Jesus. Certo? É dessa maneira, porque a nossa boca tem poder. Se você falar assim, Senhor, cura ele, levanta ele, dá saúde para ele vai ganhar mais força para te perseguir mais ainda. Seja sábio nas suas orações. Seja sábio na oração. Entendeu? Senhor, repreende esse espírito imundo que está nele, Senhor, de me perseguir. Mas, deixa eu explicar para vocês. Tem que existir os perseguidores mediante a palavra, pelo processo cristão, processo de Deus. Por quê? Se o Senhor, se não tiver perseguição, nós não vamos orar muito, nós não vamos buscar muito a Deus. Nós temos que ter luta para nós poder batalhar e para ser manifesto o trabalho cristão na nossa vida. Nós temos que ter uma busca todos os dias, tem que ter batalhas espirituais. Então o Senhor permite que levante os perseguidores, que levanta lutas e batalhas para que nós venhamos orar, jejumar, buscar o Senhor. Porque se o Senhor der tudo para nós sem problema nenhum, nós para de orar, nós para de jejumar, nós para de buscar a Deus e nós morremos espiritualmente. Então o processo da vida cristã tem que ter um faraó. Tem que ter o faraó. Que o faraó faz você lutar, faz você jejumar, faz você buscar a Deus, faz você orar. E o Senhor não te deixa sozinho. Ele diz que estaria conosco até a consumação. Você tem que ter fé. Você tem que crer. Aí está a sua vitória. A questão da fé. Às vezes a luta está grande e o inimigo levantou com uma fúria tremenda. Aí você fecha o olho, lembra do que Jesus falou aqui na palavra, traz para dentro de si e executa. E você é vitorioso. Executa o que Jesus prometeu. Creia que ele vai estar com você, por pior que seja a luta. O Senhor vai estar com você. Então, olha bem. Abençoai o que vos persegue. Abençoai e não amaldiçoai. Então, aprenda isso. A Bíblia diz para nós abençoar o que nos persegue. Um dia eu vi um missionário pregando e ele falou assim: ora sim, irmão, que a tua maldade caia sobre ti e não sobre mim. Eu fiz uma análise. A Bíblia fala abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoai. É uma palavra até que aos meus olhos não é errada e eu uso muito essa palavra. Mas nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós usamos, se está de acordo com a Bíblia. Aqui a palavra fala abençoai o que vos persegue e não amaldiçoai. Então, nós temos que ter essa sabedoria. De que forma nós vamos abençoar, pedir a Deus para abençoar o que nos persegue. Tá bom? Mas a palavra ensina, abençoai o que vos persegue. Abençoai e não amaldiçoai. Agora vamos para o 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, depende do que nós vamos alegrar. Aqui a palavra está referindo ao meio cristão, ao meio do justo. Eu vou alegrar com quem se alegram dentro da palavra.
Porque às vezes a pessoa está se alegrando numa maldade, está se alegrando numa coisa que não é do agrado de Deus, e você vai se alegrar com isso também? Não. Alegrai com os que se alegram no Senhor. Fora do Senhor, não. Entenda isso. Você tem que ter discernimento de espírito. Alegrai com os que se alegram. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Por exemplo, uma pessoa está passando uma batalha, ela está chorando, você vai condoer com ela, você vai chorar com ela. Ou aquela pessoa perdeu um ente querido, você vai condoer com ela. Ou aquela pessoa perdeu um bem material que lesaram, roubaram, aconteceu um acidente, você vai condoer com ela. Mas tem gente que pratica as práticas iníquas. Se ela se arrepender, tudo bem, você vai lá, vai chorar com ela, vai condoer com ela, vai orar, pede perdão, você vai passar por um processo da justiça, mas você vai vencer e tal, em nome do Senhor Jesus. Porque Davi, que às vezes a pessoa cometeu um delito tenebroso, mas ele arrepende. Porque lá no Velho Testamento, vamos dizer para o Velho Testamento, eu acredito que na graça também é a mesma coisa. Só que você tem que vigiar, tomar cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que mata está sujeito a julgamento. Então, Davi, ele matou Urias, ele adulterou com Betseba, a mulher de Urias, e depois ele não tinha como esconder ou tampar o erro que ele fez, mandou botar Urias de frente para a guerra e matou Urias. Mandou matar Urias da forma que ele fez. E caiu na verdade eu vou citar do meu jeito, uma maldição sobre Davi. Foi uma maldição que caiu sobre Davi. Deus falou, a espada não sairá da tua casa. Davi, quando percebeu que fez isso, e foi repreendido pelo profeta Natan, Davi ele arrependeu amargamente do que Davi fez. E Deus, como conhece todas as coisas, percebeu que realmente Davi arrependeu. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas a consequência do pecado de Davi, Davi sofreu. Davi dizia que os que perseguiam ele era mais do que o cabelo da cabeça dele. O filho de Davi, Absalão, levantou contra Davi e perseguiu Davi de morte. Ele passou uma parte do exército pro lado dele. O filho de Davi adulterou com a irmã. Na verdade, vou falar em outras palavras, estrupou a irmã, o filho de Davi. Então, olha só para vocês verem que a mulher de Davi traiu Davi. Agora você imagina para você ver a batalha que Davi teve. Misericórdia. Gente, então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Alegrais com os que se alegram, chorai com os que choram. Então você tem que ter discernimento de espírito para você praticar essas coisas. Alegrar com os que se alegram no Senhor e chorar com os que choram. Então você tem que ter discernimento de espírito nisso aí. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Olha o que a palavra está falando aqui. Aí tem umas igrejas aí que ensinam você, se você não prosperar, você morre. Está repreendido no nome do Senhor Jesus essa palavra. Olha o que a palavra, tem que ter prosperidade, tem que subir, tem que crescer, tem que ter isso. Se não tiver, não é homem de Deus, não é mulher de Deus. Isso é coisa do maligno, isso não é coisa de Deus não. Olha o que a palavra é, a palavra, se vê essa palavra aqui está errada, o que a palavra está falando? Sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, para não ter ambição de ter coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábio em vós mesmos. Então, para você não seja unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, para você não ter ambição de coisas altas. Agora eu vou juntar essa palavra não ter ambição de coisas altas com lá em Timóteo 6,8. O que fala lá em Timóteo? Sempre eu cito eu ponho uma coisa com a outra para você entender. Lá em Timóteo 6,8, a palavra diz assim, tendo porém sustento e com que nos vestir, esteja com isso contente. Mas os que querem ficar rico, aí já cai aqui, não ambicionei coisas altas. E lá está assim, os que querem ficar rico caem em laços,
em muitas concupiscências, louca, nociva, a qual submerge o homem na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então você tem que entender a Bíblia e executar da forma qual o Senhor quer que você execute, e o Senhor não faltará com você. Igual disse Davi: já fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Então, não, sedes unânimes entre vós mesmos, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Então o que ele fala? Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, esteja contente. Aqui está escrito assim, acomodai-vos às humildes, para você estar contente com o que Deus te dá. Não sejais sábio em vós mesmo. O que eu falei aqui? Para você buscar o Espírito Santo, porque para não sejais sábio em vós mesmo, mas sábio pelo Espírito, discernimento do Espírito, pela palavra de Deus. Busque sabedoria na palavra e pede discernimento do Espírito para você fazer as coisas, para não fazer com a sabedoria da carne, de nós mesmos, porque nós mesmos vamos se dar mal, fazer coisa errada. E eu tenho uma experiência muito grande nisso, certo? Eu tenho uma experiência grande nisso, eu já fiz coisa de mim mesmo e me paguei um preço alto. E até hoje eu ainda estou pagando. Então, preste atenção, tem que ter sabedoria para nós sermos um cristão da forma qual o Senhor convém, que a Bíblia que convém a Deus que nós sejamos. Temos que ter sabedoria. Certo? Vamos para o 17. A ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante a todos os homens. Então, a ninguém torneis mal por mal. A pessoa te faz mal, não faça mal para ela. Não paga o mal com o mal. Eu vou falar a verdade. Quantas vezes a pessoa me fez mal, eu falo, se essa pessoa chegar aqui e me pedir isso emprestado, também eu não empresto, nunca mais. Vem, fala mal de mim, pinta comigo, depois vem aqui ainda me amolar. Não vou ajudar não. Não vou fazer isso não. Essa pessoa só tá... Nós temos essa mania. Nós temos que pedir a Deus para nos libertar. Porque quando a pessoa faz um mal grave contra a gente, nós fica revoltado. É a realidade. Não vou nem olhar para a cara dele mais. Não. Também se depender de mim, eu vou falar com ele. Não, você não fez isso comigo? Não pode ser assim não, meu irmão. Não torneis mal por mal. Se a pessoa te fez mal, vai pro joelho, ora, repreende. Às vezes tem pessoas que é melhor você nem falar nada com ela, não, só orar, porque senão vai virar confusão, vai brigar com você, vai virar uma situação muito difícil. Ora, jejuma. E não torneis mal por mal. Se aquela pessoa chegar perto de você, te pedir alguma coisa, você puder ajudar, ajude. Faça o bem. A Bíblia manda nós fazer o bem. Nós temos que... Eu estou deixando essa mensagem para vocês, mas essa mensagem eu pedi para mim. O Senhor está falando comigo. Mas eu estou dividindo ela com vocês. Vocês estão pensando que eu estou aqui pregando só para vocês? Que eu sou um santão melhor do que todo mundo? Não, eu estou lutando, eu sou carne. A nossa carne, nós lutamos contra ela todo dia. Todo dia. O Senhor me deu essa palavra para mim. E eu estou dividindo ela com vocês. Vamos lutar juntos para que nós chegarmos, para que nós vamos herdar a morada celestial junto. Então, ninguém torneis mal por mal. Eu faço isso. Mas às vezes eu fico triste, revoltado, eu falo, não vou fazer, mas depois eu faço. A pessoa chega perto de mim, eu ajudo. Às vezes até dinheiro mesmo não é muito, mas uns 10, 15, 20 reais, às vezes eu ajudo a pessoa. Ou às vezes eu vou e empresto uma ferramenta, que eu tenho muita ferramenta, que eu trabalhei muito tempo com obra, eu sou um pedreiro, graças a Deus, profissional, mas hoje eu estou em outra área, eu tenho as ferramentas tudo guardado, eu empresto. Eu não importo não, eu pago mal com mal não. Mas às vezes nós ficamos revoltados, porque é tanta injustiça, é tanta maldade que faz com a gente gente fica tão triste que às vezes a gente quer dar uma passada, o inimigo vem e cutuca ali.
mas a gente tem que saber que nós somos de Cristo, somos diferenciados e que e o Espírito Santo está nos capacitando para suportar os fracos. Porque você nunca vai chegar num grau de capacitação, eu pegar um diploma agora, não. Você luta todo dia buscando essa capacitação para suportar os fracos. Tá? Com Jesus nunca chega no diploma, igual você estuda, pega um diploma disso, não. Você está sempre em busca. Você só vai pegar o seu diploma na hora que você atravessar da porta e entrar para dentro da Nova Jerusalém. Ali é o seu diploma. A Nova Jerusalém é o diploma do justo. Então nós estamos estudando, nós estamos batalhando, nos lapidando para nós pegar o nosso diploma, que é a Nova Jerusalém. Entendeu? Entende como é que é a vida cristã? Ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas. Fazer as coisas honestas. Não faça nada que é desonesto. O justo, porque ele é perseguido, que ele não faz coisa desonesta. Vem as oferendas do maligno, ele lança fora. Porque ele tem que fazer, a Bíblia está falando aqui, fazer só as coisas honestas. E no mundo de hoje, o que tem de honesto no mundo hoje? O mundo está todo desonesto. Os cristãos estão todo corrompidos. Está em busca de dinheiro, é bênção para nós, é crescimento, é isso e aquilo. Não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com Deus. Nada a ver com a vida cristã para entrar na Nova Jerusalém. Nada a ver. Fazer as coisas honestas. Agora, olha o mundo, o que tem de honesto hoje? Como é que está a honestidade do mundo? Mas você tem que ser honesto. Você tem que ser a luz na treva. Você tem que ser o sal da terra. Essa é a diferença. Nós temos que brilhar, nós temos que ser diferentes. Procurar as coisas honestas. Perante todos os homens. Todos os homens. Seja o delegado, seja o juiz, seja o presidente, seja quem for. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. O justo, a igreja verdadeira, tem que fazer as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos. Aqui, eu quero falar isso aqui para vocês entenderem, que eu preguei um dia sobre isso, teve uma pessoa que foi contra mim. E hoje eu vou citar de novo. E vou explicar para vocês direitinho, para vocês entenderem. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Por que se for possível? Porque tem gente que não é possível você ter paz com ela. Você tem que afastar dela, não é possível, igual eu acabei de falar lá em cima. Por quê? Você vem dando oportunidade, lutando para ter paz com aquela pessoa, viver bem com ela, mas não tem como, aquela pessoa é terrível. Tem pessoa que não é possível, porque nós dentro do coração temos que é para ter paz com todos. Mas o povo não quer ter paz com você, porque aquela pessoa não quer seguir o caminho que você segue e odeia o caminho que você trilha, o que você faz. Aí ele vira seu inimigo, então não tem como você ter paz com ela. Mas se for possível, quanto estiver em vós, que a pessoa estiver com você, tende paz com todos os homens. E por que eu faço? Eu trato todo mundo bem. Seja meu inimigo, seja perseguidor, eu trato todo mundo bem. Porque eu tenho que ter paz com todos. Eu tenho que ter paz com todos. Mas agora, aquele que não quiser ter paz comigo, eu não estou preocupado, que o Senhor vai cuidar. Entendeu? Eu sou um servo de Deus, o Senhor vai cuidar para mim. Que são coisas que fogem do meu alcance. E aí eu recorro a quem? A Jesus. Clama a mim e respondeste-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O Senhor diz assim, se você, uma coisa que foge do teu alcance que você não pode fazer, o que o Senhor disse? Clama a mim e respondeste-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando orardes, crerdes, tudo que pedirdes em oração, crerdes que recebereis e tê-lo-eis. Então, tem coisas que nós temos que orar porque foge da nossa cogitação, foge das nossas forças. Então o Senhor entra com a providência naquilo que você necessita. Então, vamos para o 19. Não vos vinguei em vós mesmos. Está falando aqui, vingança. Não nos vinguei em vós mesmos. A pessoa fez o mal para você, por pior que seja, não vinga, não vai. Vigia no que fala, não prejudica com a língua. Que a língua também é vingança, porque você fala uma coisa prejudica a vida dos outros, é vingança. Vigia com as palavras para não prejudicar aquela pessoa. Vigia com as palavras. Tá entendendo? E não vingueis em vós mesmos. A vingança pertence ao Senhor. Não vos vinguei em vós mesmos.
Então, ó, amados, mas dai lugar à ira. Quer dizer, sufoca a ira, não bota a ira para fora. Sufoca ela e repreende no nome de Jesus. Não bota a ira para fora. Se você botar a ira para fora, você finga. Não faça isso, dá lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, o Senhor disse. A vingança é do Senhor, Ele vinga você. Minha é a vingança é do Senhor, não nossa. Ó, e eu o recompensarei, diz o Senhor. Ele vai nos recompensar, diz o Senhor. Às vezes nós choramos à noite. Eu passei uma noite dessa sem dormir. Eu nem trabalhei no outro dia, eu saí pra rua pra fazer uma vendinha, porque eu não aguentei trabalhar, eu não dormi, 5 horas da manhã eu não tinha dormido, eu perdi o sono, eu orei a noite toda, vim pra cozinha, perdi o sono, não dormi. Então, o Senhor diz, minha é a vingança, e eu, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. O Senhor vai recompensar a tua igreja. O Senhor vai recompensar os justos, os salvos. Por que eu sou tão perseguido? Porque eu não faço parte do reino das trevas. E não tem como. O diabo conhece quem é de Deus e quem não é. E você vai ser perseguido. O Senhor diz, quando fores perseguidos, não preocupeis que antes de vós eu fui. Lucas capítulo 21, versículo 16, até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregue e matarão algum de vós e sereis odiado por toda a terra por causa do meu nome, mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça, na vossa paciência possuirás a vossa alma. Você vai ser entregue pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos parentes, você vai ser vendido como banana na feira. A igreja do Senhor verdadeira, ela é entregue e vendida. É Bíblia. Eu não estou pregando de mim mesmo, eu estou pregando a Bíblia, a palavra de Deus. Se eles não quiserem postar aqui no Facebook, aceitar, não tem problema. Deus envia outros meios de comunicação para aceitar. Eu tenho que pregar a verdade e falar a verdade. Quem é contra a verdade é contra Deus. Então, meu irmão, seja verdadeiro, seja honesto. E o Senhor te recompensará. Vamos para o 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Eu, fumados, cansei de fazer isso e faço isso até hoje. Eu não estou aqui tocando trombeta, não. Eu estou falando as coisas que eu faço. O que eu não faço também eu vou falar. O que eu não fiz, igual eu falei aqui, que teve um momento que às vezes eu falava umas coisas. Não, eu não vou ajudar essa pessoa por isso, por aquilo. É, irmão, a gente tem lá também da fraco da carne. A gente lapida todo dia. Ó, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Isso aqui, irmão, graças a Deus, eu tenho uma facilidade muito grande de fazer, graças a Deus. Mas tem coisas que a gente não tem facilidade. Tem coisas que a gente tem que lutar muito para poder fazer. Tem coisa que a carne não quer aceitar de jeito nenhum. Uai, é difícil, nós temos lutas. Ó, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso aqui é fácil. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quando você faz um bem ao seu inimigo, seu perseguidor, amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. E coisa boa é você cheio do fogo de Deus, do Espírito, do fogo do Espírito. Coisa boa é você repreender o inimigo e ele cair por terra. Você orar e o Senhor ouvir e você ter vitória. É uma das melhores coisas que nós podemos ter. Então, nós temos que observar essas coisas, certo? Amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. Vamos para o 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com bem. Então, a Bíblia fala para não deixar o mal vencer nós. Por quê? Porque quando o mal vem sobre nós, se nós não tivermos, se nós deixarmos o Espírito Santo, nós não ligar no Espírito, nós vamos irar e vamos ficar nervosos e o mal nos vence. Então, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com bem. Toda vez que o mal vem sobre você, você ore, Senhor, me capacita pelo teu Espírito, repreenda esse mal, enche-me do teu Espírito Santo e vence aquele mal com bem. Nunca faça mal a ninguém. Vença o mal com bem. Esse é o conselho que a Bíblia está dando para nós, através do Espírito Santo, através do teu santo Filho, Senhor Jesus Cristo.
O Senhor Jesus Cristo nos adverte, nos ensina aqui a amar o próximo, fazer o bem, vencer o mal com o bem. A igreja do Senhor verdadeira, ela tem essa característica. Então você tem que analisar se o seu pastor tem essa característica, se o irmão que está perto da sua casa tem essa característica, se o presbítero tem essa característica, se o bispo tem essa característica, com a família, com a esposa, com os vizinhos. Você tem que ver a característica dele, a prática, o que ele pratica o dia a dia, o que ele trata, da maneira que ele trata os filhos, a família, a igreja, os vizinhos, a fama. Porque muitas das vezes você não pode ir muito pela fama, você tem que observar literalmente o que a pessoa faz. Porque o povo ímpio gosta de escandalizar um justo. Porque o diabo ele inventa tudo para derrubar um justo. Então você tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Amados, essa é a palavra que o Senhor deixou para a minha vida e eu estou dividindo ela com você. Que o Senhor Jesus possa te capacitar nesses últimos dias para a vida eterna, para a salvação. Sejam a igreja do Senhor e o Senhor te recompensará nos últimos dias. Sejam a igreja e a recompensa do Senhor está na mão dele para te dar. A paz do Senhor para todos, em nome do Senhor Jesus.